Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nossas páginas no ar para você acompanhar essa nossa transmissão de hoje. Nosso canal no YouTube também à sua disposição. Até 1 da tarde, a gente quer você por aqui, curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Interaja com a gente, é bastante legal. Faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje pelo 973350038, 973350038. Meio-dia em ponto, pessoal. Eu sou Mauro Friesman. Segunda-feira vamos iniciar mais uma semana, vamos com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo e vamos tratar dos temas por aqui propostos nessa edição do programa Gente que Fala. Eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, Raul Jafé, jornalista e empresário. Boa tarde, Raul. Obrigado pela presença aqui sempre com a gente. Você está bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer lugar do mundo onde você venha nos assistir, né? Meu carinho especial a você, Mauro, ao querido Mário, Paulo Constantini, o Tiago e ao nosso Paulo, cumprimentando o portal Orbis News, hein? Cada dia melhor, com artigos maravilhosos. É uma honra para nós participarmos do Orbis News do Fausto Camunha. Muito obrigado pela presença, obrigado pelas palavras, Raul Jafé. Também com a gente o Mário César Martins de Camargo, ele é o presidente mundial do Rotary na gestão 2025-2026. Tudo bem, Mário César? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Mauro, muito obrigado pelo convite para participar desse papo aqui com vocês. Aos nossos colegas do dia, o Raul Jafé e o Paulo, o nosso abraço, e aos ouvintes desse programa Gente que Fala. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Paulo Constantini com a gente também, engenheiro civil. Paulo, boa tarde, tudo bem? Como vai? Boa tarde a todos, boa tarde dessa mesa. Alguns eu conheço, outros muito prazer. A você, Mauro, também prazer. Já tive com outros do Gente que Fala, de longa data, inclusive, e pelo Orb News, parabéns ao Fausto Camunha, grande amigo, a Zenilda, que está sempre à frente desse programa. Parabéns a todos. Obrigado, Paulo, pela presença. Você é um antigo também participante, desde o começo do programa Gente que Fala, nas suas diversas fases, nas suas diversas etapas, sempre aqui presente também com a sua colaboração. Muito obrigado. Tiago Arikawa, ele é empreendedor, fundador da Key Links Interconnect. Tudo bem? Tiago, bem-vindo, boa tarde. Como é que você está? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde também ao Raul, ao Mário, ao Paulo. É um prazer estar com vocês aqui no programa Gente que Fala. Vamos lá, gente. 12:02, nosso primeiro assunto, aqui abrindo esta semana no programa Gente que Fala. Vamos falar da guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, que já dura mais de 3 semanas. Agora, no sábado, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o objetivo da entrada na faixa de Gaza é destruir as habilidades militares do Hamas e trazer as pessoas sequestradas de volta. Em pronunciamento, ele declarou que a segunda fase do conflito, iniciado agora por terra, será longo, será difícil, e o premier também reforçou o pedido para que os moradores ao norte da faixa de Gaza deixem suas casas imediatamente e se desloquem para o sul. Raul Jafé, eu começo com você a respeito desse tema. Sua percepção a partir desta fase da guerra, aí, como eu destaquei aqui na nossa abertura, já há mais de 3 semanas, do ponto de vista do conflito, do ponto de vista de uma expectativa de cessar-fogo ou até de paz, qual é o caminho que a gente pode seguir para isso? A sua percepção, mais uma análise do conflito em si, do que questões políticas. A gente tem observado aqui muitas questões políticas no Brasil sendo colocadas aí no meio, com o objetivo de se locupletar dessa tragédia para narrativas, tanto da direita quanto da esquerda. Não é o nosso objetivo. Vamos tentar chegar aqui numa percepção sobre os caminhos que a gente precisa ter para um momento de paz lá no Oriente Médio.
Bom, antes de mais nada, há algo que eu não posso provar, porque enfim, não há como, mas gostaria de. Eu diria que eu teria absoluta certeza que se o Trump tivesse sido reeleito presidente dos Estados Unidos, nós não teríamos nem a guerra da Ucrânia, nem essa guerra. A falta de habilidade do atual governo norte-americano é uma coisa realmente absurda, né? E acabam provocando as guerras, como, infelizmente, os democratas, mais em outro mandato anterior, a dona Hillary Clinton foi praticamente a grande responsável pela guerra na Síria, que matou mais de 300 mil sírios, um conflito pavoroso, destruiu monumentos históricos, enfim. Como toda guerra é uma estupidez, é uma cretinice, é difícil você analisar uma guerra, né? Nós estamos no século XXI e os países do mundo continuam em guerra. Você vê filmes dos anos 1000, 1200, 1300, aquelas guerras estúpidas. E o mundo não aprende nada, né? Continuam com essas guerras sem dor. Todas as guerras, na verdade, têm um total e absoluto fundo político, né? Nesse caso, quem iniciou a provocação foi o Hamas, né, que atacou pessoas inocentes lá em Israel. Isso, logicamente, como toda ação corresponde a uma reação, a reação de Israel, que é muito mais poderoso belicamente, possui um exército super treinado, talvez o mais treinado do mundo, logicamente tinha que revidar. E quando revida, atinge muitas vezes inocentes. É a guerra, né? A guerra, infelizmente, é assim. A verdade é o seguinte: poderá haver um cessar-fogo, né, em breve, porém, infelizmente, essas atrocidades vão continuar no Oriente Médio. Infelizmente, isso não tem jeito. Infelizmente, porque os grupos terroristas, né, hoje o Hamas, o Hezbollah, e todos esses grupos terroristas, têm junto consigo membros do antigo Estado Islâmico, quando ele foi derrotado na Síria e no Iraque, e se espalhou, inclusive com células por todo o mundo. Então, a perspectiva de que essa guerra tenha fim é muito difícil. Ela poderá ter tréguas, mas as escaramuças, a violência, a crueldade continuarão. E, como sempre, numa guerra, inocentes é que morrem. É criança daqui, criança dali. Então, até aconselho as pessoas, para quem tem a Netflix, gosta de assistir série, assista uma série chamada Falda. Série muito interessante, porque vê, logicamente, muito mais pelo lado israelense, porém, sem deixar de fazer justiça ao conflito de forma geral. Então, quem assiste essa série percebe que a qualquer momento ia explodir alguma coisa, como realmente explodiu. É. E aí você vai ver como os grupos terroristas influenciam, se escondem, se infiltram dentro da população em geral e depois as usam até mesmo como escudo. E é uma guerra sem fim, infelizmente. Mário César, sua percepção sobre esse momento do conflito e a sua perspectiva em relação ao futuro, né? A gente está falando de uma guerra entre Israel, entre um Estado e entre um grupo terrorista. Nós estamos falando de guerra entre judeus e palestinos. A gente sempre pontua dessa forma, deixa aqui muito bem clara essa situação para o entendimento da nossa audiência. E a guerra contra o terror são inúmeros grupos terroristas espalhados pelo mundo e é difícil é, trabalhar contra, né? É verdade. Mário. Eu pertenço a uma organização, Mauro, que sempre propugna pela paz, né? Paradoxalmente, nós estamos inaugurando agora na Turquia um centro Rotary Pro Paz, diante de uma doação de 15 milhões de dólares que veio de uma fundação norte-americana, justamente para estudar o tema da paz no Oriente Médio. É uma pequena iniciativa, né, formar bolsistas que se dediquem ao tema da paz com estudos e em órgãos internacionais. Desde que esse programa foi iniciado, nós já formamos mais de 1.600 profissionais, justamente cobrir o tema da paz em 8 universidades
afiliadas e conveniadas no mundo inteiro. Inexoravelmente, o Hamas terá que ser derrotado, porque com esse de barbárie não pode ser admitida no século XXI. Né? Nós estamos vendo cenas aí que eram típicas da Idade Média. Hoje em dia não é mais cabível. Israel, por outro lado, é um Estado. Ele tem certas amarras institucionais e morais que os terroristas não têm. Então, eu acho que é um equilíbrio muito delicado por parte do governo israelense retaliar com força, eliminar a célula terrorista, mas com o mínimo de prejuízo possível para a população inocente, que é propagada diariamente na nossa televisão. A forma de propagação do terrorismo e news que eles montam, que eles estruturam, são muito mais do que diz respeito à propagação, né, da violência como forma de governo. Mário César, eu vou te pedir uma gentileza, a gente vai seguir aqui a conversa. A sua conexão está bem comprometida, o seu áudio chegou aqui picado, meio travado, deu para entender, deu para compreender a sua avaliação. Vamos combinar o seguinte: sai da conexão, entra novamente, quem sabe melhora, a gente te aguarda aqui enquanto eu sigo a conversa aqui com o Paulo Costantini. Paulo, a sua percepção, seu entendimento sobre esse tema. Ok. Situação sempre muito delicada essa do Oriente Médio, passa tempo e volta tempo, eles voltam, retornam à mesma retórica, só que dessa feita não é nem mais por... Eu nem sei exatamente quais as razões que estão por trás de toda essa... Qual é a trama dessa guerra? Agora, terrorismo é inadmissível em qualquer situação. Isso aí já devia ter sido estipado. Terrorismo colocando civis em situação de risco, inocentes pagando por coisas que um status quo determina ou impõe, ou razões religiosas, ou sei lá, enfim, isso. Agora, eu estou com o Raul também, eu acho que isso não vai acabar tão cedo. Eu não sei exatamente quais são os motivos que levam a tanta barbárie. E, enfim, terrorismo é inadmissível. Inadmissível colocar cidadãos de bem, cidadãos. E é verdade que se o Trump estivesse lá, eu creio, não tenho total certeza, mas creio com muita ênfase que não haveria guerra, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio. Concordo. Vamos considerar que todo esse conflito foi originado pelo grupo terrorista Hamas, que tem aí a sua proposta, tem o seu objetivo, aniquilar o Estado de Israel, aniquilar o povo judeu. Enfim, então é difícil de compreender como que atuações do presidente Biden ou de Trump, qualquer outro líder mundial pudesse impedir os objetivos do grupo Hamas no Oriente Médio. Mas, de qualquer forma, o nosso sentido aqui maior de busca pela paz, de que as coisas tomem o rumo correto naquela região e que, como destacaram todos vocês até aqui, menos vítimas, menos civis sejam impactados por tudo isso. Vamos ouvir o Thiago também agora, um pouquinho? Mauro, é um tema bastante delicado. Eu concordo com muito do que foi dito por todos os meus antecessores. E você mesmo disse, né, Mauro, que não é mais a guerra entre judeus e palestinos, mas acho que o conflito talvez seja o mesmo. É um conflito que tem vários interesses, né, que tem de muito tempo, e parece que não encerra nessa etapa do conflito, né? Parece que é uma guerra muito maior. Mas o que o Hamas fez, realmente, atacar os civis, que cai como terrorismo, crime de guerra, isso realmente é inadmissível. E é muito triste ver a opinião pública, que a gente pega as torcidas, né? Tem gente torcendo para um lado, gente torcendo para o outro, e pouca gente falando da paz. Quer dizer, não é pouca gente, mas assusta em 2023 a quantidade de pessoas falando em torcer por um lado, por outro lado. Então querem justificar porque tem uma criança ferida de um lado, do outro lado,
quando nós já deveríamos saber que a guerra era estúpida para qualquer um dos lados, né, Mauro? Então, eu também não acredito que o conflito nasceu agora, nem que ele vai se encerrar agora. E eu também tenho minhas dúvidas se seria um governo norte-americano ou outro que impede a guerra, né? Talvez eles promovam guerras diferentes e interesses diferentes, mas eu também não sei se eles conseguiriam frear esse ataque do Hamas. Sim. Bom, pessoal, meio-dia aí, 14 agora. A gente encerrou esse primeiro tema. Vamos para a segunda nota aqui da nossa edição de hoje do programa Gente que Fala. Vamos dizer o seguinte: o presidente Lula começa a semana com uma reunião no Palácio do Planalto em busca de soluções para amenizar a crise da segurança pública no país, em colapso que avança e cada vez mais afronta o poder público, como está ocorrendo, como está acontecendo na Bahia e também no Rio de Janeiro. O presidente Lula pensa em cumprir uma de suas promessas de campanha e criar o Ministério da Segurança Pública, mas o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, é contra essa ideia. E se for adiante, o ministério corre o risco de nascer sem ter exatamente ideia do que fazer. Raul Jafé, vamos lá analisar essa nota, a sua percepção em relação a isso. Se com Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública as coisas não andaram, o que é que faria andar num eventual Ministério da Justiça e Segurança Pública com Flávio Dino? Com Sérgio Moro não funcionou, ele rivalizou com relação aos governadores, rivalizou contra o Supremo Tribunal Federal, o seu pacote anticrime não avançou, enfim, nada deu certo. O que é que faria dar certo num eventual Ministério da Segurança Pública agora? Não, não daria certo, porque a grande questão é que falta uma vontade política e de todos os poderes envolvidos para que você faça o que tem que ser feito na segurança pública. Por exemplo, o próprio presidente da República falou que roubar um celular não é crime, que tem um garoto roubar um celular. Tá? Por outro lado, as altas cortes têm soltado criminosos da mais alta periculosidade, concedendo habeas corpus e eles desaparecendo. Então, o que acontece? Se nós não temos o apoio correto, a vontade política do próprio governo federal, que, além dessa vontade política, ele tem que ter o apoio do judiciário, ele tem que ter o apoio do legislativo, e isso não aconteceu, e também não aconteceu em outros governos também, não vamos somente jogar a culpa, isso aqui, houve uma piora da segurança pública, até porque quando você demonstra uma impunidade, mesmo sabendo que tem muita gente que está presa ali, jogada na prisão por muitos anos, mas foi solto o traficante e tal, ou habeas corpus para o outro, pode roubar celular que não tem problema, assaltaram na Avenida Paulista, também não tem problema, a polícia prende, a justiça solta. Quando tem tudo isso, quando você vê a polícia agindo, de repente uma bala perdida mata uma criança. A bala perdida, segundo a grande mídia, sempre vem da bala do policial. Então, assim, não tem cacuete para enfrentar realmente o que deveria enfrentar o crime. Mas eu acho que há um culpado ainda maior, que são as nossas Forças Armadas. Por quê? Algum vai falar, porra, mas que besteira. As Forças Armadas não têm nada a ver. Na Constituição, a segurança pública é um dever do Estado, nem é da Federação, da União, é realmente estadual. Porém, imagine você, um general, um alto nome da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, você imagine eles assistindo aquelas cenas que a gente assiste pela internet, daqueles bandidos todos nos morros, centenas deles com armas de grosso calibre, muitas delas roubadas do próprio exército. Você vê tudo aquilo, você vê aqueles caras naqueles carros dando tiro para o alto, mandando e desmandando. Você vê filmes produzidos pelo cinema brasileiro que retratam com maestria essa triste realidade que é. E as Forças Armadas permitem que exista exércitos paralelos do crime com alto poder de destruição nas suas barbas e também não fazem nada. Então, o que adianta você querer defender as nossas fronteiras se você não consegue defender a parte interna? Então,
Segurança pública, todo mundo sabe, é um conjunto de medidas. Tem que vir do executivo, do judiciário, do legislativo, e eu acho sim, das Forças Armadas, quando a gente chega no caos que nós chegamos nesse país e que tende a piorar, independente do governo ser mais condescendente ou menos condescendente. Criar mais um ministério é mais cabide de emprego, não vai resolver nada se as atitudes não forem as que devem ser feitas. Você tem razão, Raul. Está faltando a vontade de todos, né? Quer dizer, essa união, esse entrelaçamento, esse dar os braços entre todos depende de vontade. Mas o que atrapalha tudo isso, certamente, é a polarização política. Você não acha? Qual que é a sua avaliação? Não, eu acho que existe uma questão política, mas a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Você vê que agora, recentemente, foram roubadas armas de grosso calibre das Forças Armadas, e eu não li bem sobre o assunto, mas parece que tem policiais suspeitos. Hoje nós temos milícias, que são policiais, ex-policiais, que estão ali fazendo milícias, quer dizer, são exércitos paralelos. Tem que deixar a política de lado e falar. Vamos fazer como se fez uma época na Itália. Operações mãos limpas. Morreram juízes, advogados, policiais, congressistas, mas foi uma guerra. E somente uma guerra pode ser usada para você enfrentar e falar: não, nós vamos fazer o Brasil um país seguro. Eu já vi secretário de segurança aqui em São Paulo, e não nesse governo, em outro, chegar a falar que São Paulo era uma das cidades mais seguras do mundo, sabe? Então a gente ouve cada coisa, porque hoje no governo, no Brasil atual e também dos últimos anos, roubar celular, bater na pessoa, sequestro relâmpago, tudo isso passa batido. Mal e mal você tem uma ocorrência policial. Hoje, não morreu? Não foi para o hospital? Então, toca a sua vida e vai embora. É assim que, infelizmente, funciona. É uma questão de mentalidade, não é de política, é mentalidade. Paulo Constantini, seu entendimento, um novo ministério para tratar da segurança pública, como já ocorreu aí no passado recente, resolveria? Já não resolveu. O que resolveria agora? Não, eu creio que não resolveria também, porque não é isso. Quando eu me referi ao Trump, por exemplo, não é por conta do Trump, e sim pela leniência ao terrorismo, à bandidagem, e você vai dando cobertura a esse tipo de procedimento. Você vai dando aval a essas ações e não tem uma cobrança enérgica por parte da justiça. É isso que faz com que se contenha de forma mais abrupta o terrorismo, a bandidagem. O rapaz passou esses dias na calçada, uma senhora derrubou uma senhora gratuitamente, não fez absolutamente nada. Ele levou a senhora a fratura de fêmur, levar pontos na cabeça, por conta do quê? Nós estamos chegando num ponto por falta de justiça. Então, é essa leniência. Nós temos. Aliás, eu tenho uma pergunta para fazer. Você viu o Cabral por aí? Acho que ele passou aqui agora. 300 anos. Está solto, rindo da sociedade, da justiça, debochando de todos nós. É essa leniência que faz com que brotem todos esse caos. Mário César, acho que você está de volta. Como é que está a sua conexão? Vamos acompanhar aqui. Eu acho que eu estou melhor no celular, então, Mauro. Acho que eu estou falando do celular, deve estar melhor, né? Eu vou te pedir uma gentileza. Coloca ele na horizontal para ficar no padrão da imagem do computador. Isso, muito bem. Sua avaliação sobre esse tema. Ministério da Segurança Pública, sim ou não? Eu acho que criação de ministério não resolve nada. Eu acho que se não houver uma política federalizada, porque a segurança pública em diversos estados está falida. No Rio de Janeiro é muito claro que parte da polícia está comprometida com o crime organizado, parte deles compactua com o crime organizado. Então, eu acho que a estrutura local, estadual, já não responde mais à necessidade. Há estados em que a situação é melhor, naturalmente, mas os crimes hoje são coordenados em nível nacional, né? Nós temos quadrilhas que, mais do que nacional, são internacionais. Quando você fala
dos grupos criminosos organizados, eles não conhecem território. E a República simplesmente diz, olha, segurança pública é um problema do Estado. Eu não acredito mais em solução estadual. Eu acho que se não houver uma política nacional federalizada, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos na época do crime do Al Capone, né, que praticamente propiciou a criação do FBI, que é a nossa polícia, que é a matriz da nossa Polícia Federal, né? Os crimes foram federalizados, orquestrou-se uma ação nacional em torno de crimes mais graves, como esse que nós estamos verificando, e o FBI adquiriu força. Eu não vejo muita utilidade, muito resultado em criar mais um ministério. Criar-se-ão mais cargos, mais mordomias, mais gente em Brasília, e eu acho que o foco da questão é uma coordenação das operações estaduais. Se isso implica a criação do ministério, acredito que não. Tiago, seu entendimento sobre esse tema? Bom, essa questão da segurança pública, eu também não vejo na criação de um ministério que vai ser resolvido o problema. Tá? Agora, eu vejo com um pouco mais de cautela do que o Raul a questão de incluir as Forças Armadas. Porque o problema de segurança pública não é guerra. A gente tem armamento pesado, a gente tem um alto índice de violência, mas eu acho que ela tem que ser resolvida pela segurança pública. Se a nossa segurança pública faliu, não adianta a gente pegar e empurrar isso para o Exército. Eu acho que o Exército, a Polícia Federal, eles têm sim que dar uma resposta para a gente, para a sociedade, é o seguinte: como é que esse armamento pesado está chegando? Cadê o controle da fronteira? Né? A gente não passa no aeroporto, às vezes, com uma caixa de charuto na bolsa, a gente não passa no aeroporto com um vidro de perfume a mais sem tributar. Como é que entra essa quantidade de armamento no nosso país? Como é que ela circula assim livremente, né? Então, essa resposta eu vejo a necessidade. A criação de um ministério, eu acho bobagem. A reforma judiciária, ela é importantíssima. A gente atualizar as leis é importantíssimo. Agora, eu tenho também algumas ressalvas, como pegar nessa questão da segurança, de promover essa guerra, a solução de tudo. Porque é uma questão muito complexa. Também tem o reflexo da nossa situação econômica, social e política do país. Ou seja, se você não resolver uma parte da educação, uma parte da assistência social, reformular as polícias, quando foi feito o Tolerância Zero em Nova York, a primeira medida não foi contratar mais policial, foram tirar os ruins, foi tirar quem estava contaminando, foi reformular a estrutura da polícia. Então, não necessariamente é você indo lá e matando mais, ou você querendo que o Cabral só, na política que a gente tem do nosso país, né, o Cabral fique 300 anos lá e todo o resto também solto. Ou seja, precisa de mais equidade na hora que você aplica essa justiça. Então, eu tenho essa visão, eu acho que é muito complexo, eu acho que é interdisciplinar, eu acho que vai envolver Forças Armadas em alguma coisa específica e tem que ter cooperação entre os estados e sim uma inteligência já a âmbito nacional. Porém, eu acho que a gente tem aí em mãos um outro problema, a gente vivencia um outro conflito que não se encerra agora. Meio-dia Só para 27. complementar, viu, Mauro? Fala, Só Raul. um rápido complemento, até para complementar o que o Thiago falou. Eu só queria lembrar a vocês que, quando o Brasil se propôs a fazer a Olimpíada e a Copa do Mundo, muito tempo lá atrás, todas as forças brasileiras, inclusive as armadas, se uniram e fizeram aquele negócio de invadir morro, de fazer tudo que é para inglês ver. Mas os criminosos correram para outros lados, é bem verdade. Mas quando viu helicóptero, polícia, Forças Armadas, todo mundo cercando, aí eles correram. É que eles não deram procedimento, porque o negócio era só para inglês ver. O caminho é ir atrás do dinheiro, né? As autoridades têm que ir atrás do dinheiro, porque você, cortando o dinheiro dessa gente, você corta o crime. Então, isso era para ter sido feito no Ministério de Segurança Pública de Moro, poderia ser feito a qualquer momento, em qualquer situação, independentemente de ministério X, Y ou Z, mas é o que destacou o Raul até aqui. Falta vontade, falta as pessoas, né, as autoridades e quem é do tema, quem é do assunto, darem as mãos e fazer a coisa como tem que ser feita. Meio-dia 28, programa Gente que Fala por aqui, edição de segunda-feira, e a gente está pela Altivia TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Vamos ao próximo assunto, para dizer o seguinte: olha, o Mário César Martins de Camargo está aqui com a gente, ele é do Rotary Clube de Santo André,
será o presidente mundial da instituição na gestão 2025-2026, isso por decisão unânime da comissão de indicação. Sua plataforma de trabalho terá como prioridade o foco social e de ajuda humanitária, com 3 frentes de atuação. Primeira, rejuvenescer a marca para atrair novos associados. Depois, estabelecer parcerias com entidades e órgãos que primam pelo pensamento coletivo. E terceiro, estabelecer um processo mais efetivo dos programas e projetos de cada gestão para que resultados sejam cada vez mais abrangentes. Mário César, a sociedade tem o devido conhecimento do que é o Rotary, quais são as atividades, atribuições, para que serve? Qual que é o engajamento? Mauro, o Rotary foi péssimo em 118 anos de história em divulgar a sua história, né? Nós sempre adotamos uma postura muito tímida, de pouca exposição pública, até com uma certa vergonha em assumir os fatos e feitos que o Rotary proporcionou de bem à sociedade. Por exemplo, o Colégio Rio Branco, em São Paulo, é gerido por rotarianos desde 1946. Isso. E pouco se fala disso. A Casa da Esperança de Santos, a Casa da Esperança de Santo André, que são instituições singulares, né, no tratamento medicina diagnóstica, que tem atendimentos na casa de centenas de milhares de pacientes por ano, também são pouco conhecidas. Então, o Rotary ele sempre primou por uma discrição extrema. Eu quero mudar esse conjunto. Quando o Rotary nasceu lá em 1905, ele não tinha concorrência. Ele era uma ONG quase que exclusiva de gente influente, da elite profissional, que patrocinava causas humanitárias, né? E isso mudou. Hoje o ambiente é de concorrência. Tem ONGs muito bem articuladas, mais focadas do que o Rotary, menos capilares do que nós. Nós temos 47 mil clubes em 185 países no mundo inteiro, com uma força de trabalho voluntária de 1,4 milhão de voluntários, de trabalho de graça. Problemas com a conexão do Mário César novamente. Mário, consegue nos ouvir? Consegue nos ver? Sua imagem travada, seu áudio travado? Enquanto isso, Mauro, vou aproveitar, parabenizar o Mário pelas intenções que ele tem, assumindo o novo posto, de talvez modernizar a marca, porque se eu for hoje, por exemplo, num pet e procurar por um piquenês, a pessoa não vai nem saber o que é isso. Até cachorro tem modernidade. As cores nas casas têm modernidade. Se eu for num viveiro de plantas e pedir uma coroa de Cristo, a pessoa não vai nem saber mais o que é uma coroa de Cristo. As plantas também têm que ser modernizadas. Então, ou nós acompanhamos essa modernidade, ou nós ficamos para trás. Então, primeiro, parabéns, é exatamente isso. Segundo, divulgação do Rotary. Eu nem sei o que o Rotary faz, na verdade. Era esse o caso. Eu até vou complementar dizendo que eu frequento, como ele foi citado aqui, a loja da Rio Branco, da Escola do Rio Branco, lá na Avenida Higienópolis, do qual meu tio Eduardo foi um dos primórdios dessa casa lá da Rio Branco, né? E também, recentemente, nós perdemos um grande rotariano de lá também, que é o Dr. Roberto Schweire, grande nome rotariano, que sempre procurou divulgar o Rotary. Então, eu tenho uma ligação muito grande com o Rotary, apesar de não ser rotariano, não por falta de convite, até por falta de tempo. Mas todos nós conhecemos, admiramos o trabalho do Rotary. Eu acho que dos últimos anos para cá, eu vou concordar com o Mário César. Aliás, pelo crescimento da população, realmente o Rotary foi sendo deixado de lado, né, pelos grandes empresários, as pessoas de bem, que fizeram, viu, Paulo? O Mário vai falar agora que ele está voltando. O Rotary tem ações sociais espantosas. A história do Rotary é enorme. Ela tem muita coisa, mas como falou o Mário, hoje justamente os mais jovens não sabem de nada, mal sabem o que é o Rotary. Vai ser o grande desafio dele, inclusive como presidente internacional. Mário, vamos ver como é que está a sua conexão. Você está de volta aqui. Você falava a respeito dos números, né? Quantos Rotarys espalhados pelo mundo e também da força do voluntariado.
problemas com a conexão do Mário César, infelizmente. Mauro, Fala, Thiago. eu queria falar um pouquinho, porque eu tive uma experiência em 2003. Eu integrei o Rotary in Action, que é o Rotaract, que é o grupo de jovens do Rotary, justamente no Clube São Paulo Leste, que é um dos clubes que se reúne lá no Colégio Rio Branco, que é onde fica a Fundação Rotária. E foi um aprendizado muito grande. E é engraçado como a gente estabelece essas relações e como o Rotary é uma escola de líderes incrível. Inclusive, ele cria para a gente uma rede networking maravilhosa. Eu estive agora com o companheiro do Rotaract daquela época, que é da Universidade Federal de Santo André, e ele, na nossa conversa recente agora sobre o meu negócio, ele falava sobre a questão do Mário César assumir o Rotary Mundial, o quanto isso é importante para o Rotary Internacional, para a modernização e para nós brasileiros, que estamos muito bem representados, viu? Mário, vamos lá, vamos tentar. Você falava sobre a quantidade de clubes espalhados pelo mundo e também sobre a força, o número aí dos voluntários. Então, para você ter uma ideia, Mauro, o nosso programa corporativo, que é o único que reúne todos os clubes em torno de um único objetivo, é a erradicação da polio. Quando esse programa começou em 1985, havia 1.000 casos de polio por dia. E essa é a bandeira que está atrás de mim aqui, essa telepolio. Havia 1.000 casos de polio por dia no mundo. Hoje, nós temos 10 casos, 4 no Afeganistão e 6 no Paquistão, no mundo inteiro. Então, foram investidos 20 bilhões de dólares, 2,5 bilhões do bolso do próprio Rotariano e 17 bilhões e meio de dólares das entidades como a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, a Fundação Bill e Melinda Gates. Enfim, cada clube tem a capacidade e a articulação para fazer os projetos voltados para a sua própria comunidade. Mas o que nos une todos os clubes em nível mundial é o programa de erradicação da polio, que está no fim, né? Será a segunda doença a ser erradicada da face da Terra depois da varíola. E o Tiago falou muito bem, o meu grande foco é na juventude, porque a idade média do rotariano hoje no mundo inteiro é 61 anos. Como é que você pode olhar para o futuro uma instituição cuja idade média é 61 anos? Nós temos que lançar pontes em direção à juventude e também em relação às mulheres, né? Hoje as mulheres representam 1/4 desse contingente de 1,4 milhão de voluntários, sendo que no Brasil é quase 1/3 já, são 32%. Então, essas são os nossos desafios, né? Rejuvenescer a imagem da marca, fazê-la mais presente, fazê-la mais pública, fazê-la mais atuante e emparcerar. Porque... Parabéns, Mário, parabéns. Obrigado. É isso mesmo. Só uma perguntinha. O nosso grande desafio é esse. De onde vêm os recursos do Rotary? Os recursos do Rotary eles são provenientes do per capita, né? Cada rotariano e cada rotaractiano paga uma per capita anual de $70. Se você multiplicar isso por 1,4 milhão, você tem 100 milhões de dólares, mais alguns proventos de rendas do aluguel do prédio em Evanston, por exemplo. O nosso orçamento anual no Rotary é 140 milhões de dólares. Já o da Fundação Rotária, Paulo, tem recursos vindo de várias doações. E esse orçamento, esse budget desse ano, é de 500 milhões, $500 milhão para promover causas humanitárias. Então, no total... A divulgação é fundamental, né, Mário? A divulgação é fundamental. Está muito afastado. O Rotary não divulga suas ações, seus atos, enfim. Precisa promover. Por isso, Mauro, que eu não recuso o convite para falar, principalmente para a imprensa fora do Rotary, né? Porque o rotariano está dentro do Rotary, mas o futuro rotariano está fora do Rotary. Ele precisa conhecer para vir. Pois é, Mário, só para a gente finalizar esse tópico aqui, como você destacou, e todos destacaram aqui, a importância da divulgação, e você já respondeu a próxima pergunta que eu faria, qual é o perfil do rotariano, de uma maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo, 61 anos de idade, ou seja, há necessidade realmente de rejuvenescer a instituição, trazer a juventude, as ideias da juventude, e a partir da informação, deixar clara quais são as ideias do Rotary. Muita gente pensa que tem objetivos políticos, objetivos religiosos, nada disso, né? Nada. Então,
É um tipo de informação que precisa ser passada porque as pessoas acabam, muitas vezes, confundindo as coisas, interpretando de forma errada. É isso mesmo. O Rotary tem, no seu estatuto, proibição expressa de filiação político-partidária, religiosa, de raça, de credo, é proibido no nosso estatuto. Obviamente, nós temos políticos abrigados em nossas fileiras e deve ser assim, mas pela sua expressão de liderança e dentro de um espírito de respeito à diversidade de pensamento. Sim. 12h39 agora, a gente precisa dar uma parada agora, fazer um intervalo nessa edição do programa Gente que Fala. Pessoal, um golinho de água para cada um, é muito rapidinho, a gente já volta com a sequência dos nossos temas. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 20 minutos para 1h da tarde, esse é o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela UTV ao vivo, é a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, os perfis do Instagram e do Facebook, e ainda o nosso canal no YouTube. Vamos agora para o nosso próximo tema. Empresas que investirem na modernização de prédios na região central da cidade de São Paulo, vejam só, terão até 25% dos seus gastos com as obras pagos pelo município. A prefeitura pretende liberar R$ 1 bilhão para as companhias interessadas em participar do projeto e se enquadrarem no edital a ser lançado nos próximos dias. A cidade de São Paulo já tem em curso outro programa de incentivos semelhante, é o Requalifica Centro, que oferece isenção nos distritos da Sé e também da Cracolândia, ali na Cracolândia. Paulo, o que você acha dessa medida da prefeitura e dá para a gente antever quantas empresas podem participar disso e os resultados que a prefeitura pode ter com esse tipo de iniciativa? A iniciativa é fantástica, já devia ter acontecido há mais tempo. É o famoso dinheiro de pinga, que pode surtir grandes frutos. Grandes frutos. Isso para a cidade é fantástico, para dar uma... Aliás, esse prefeito, Ricardo Nunes, estava totalmente anônimo até o momento, né? Agora que ele tem se presenciado, mas ficou muito afastado das ações da cidade que precisa tanto. É uma ação tão pequena, tão mínima, é a famosa público-privado. Quando os órgãos públicos participam das iniciativas privadas, você só agrega e faz com que vire uma bola de neve isso. Eu começo a te influenciar e você inicia a influenciar outras pessoas e nós vamos aí numa cadeia progressiva, uma progressão geométrica fantástica. Grande ação. Eu gostei. Como é que deve funcionar? Você tem essas informações? Tem um edital ainda pela frente, as empresas vão precisar se enquadrar, mas em linhas gerais, o que você tem para apresentar? Então, é mais ou menos como aquelas ações de isenção de pagamentos para IPTU, para você regularizar imóveis, que você permite a regularização de imóveis que estão aí sem regularização e aumenta a arrecadação da prefeitura, né? Da municipalidade. Porque as pessoas regularizando aumentam as suas áreas, aumenta o recurso. Esse dinheiro que vai ser investido pela prefeitura nessas áreas, nessas seções, é tão pouco para a prefeitura e dá um estímulo a quem quer fazer alguma coisa de importante para a cidade. Eu, às vezes, não faço porque me sai muito caro. Eu tendo alguma iniciativa, algum ganho com isso, em impostos ou IPTU, enfim, eu vou fazer, vou aderir.
O que tem sido dito a respeito dessa iniciativa é um dinheiro para retrofit. Qual que é a diferença entre retrofit e reforma, Paulo? É mais ou menos a mesma coisa, mas retrofit é uma nova vestimenta, um novo uso para aquele espaço. Então, você dá um chá de boutique e faz Uma um novo uso repaginada. daquele espaço que estava denegrido. Na É, verdade, a é gente, isso. a gente Fala, conhece uma Raul. expressão e que tem tudo a ver com a zeladoria, né? O problema do centro da cidade, a zeladoria, e O essa é uma. abandono, Mauro, o abandono, né? Enfim, aí tem aquela teoria das janelas quebradas, né? Que diz respeito ao seguinte: quanto mais deterioro Isso. tiver o ambiente, sem iluminação, com o mato cheio ali nas praças, enfim, mais isso favorece a criminalidade, enfim. Então, o trabalho é esse que tem que ser feito: zeladoria e reforma, né? Sabe que tem um trabalho a respeito dessa vidraça quebrada, né, Mauro? É Sim. fantástico isso. Ele faz em termos de percentual de quantas janelas foram quebradas e quantas serão quebradas por conta disso. Ou seja, uma chama a segunda chama a terceira e vai embora. Exatamente isso. Se você zelar, ela tende a. Voltamos ao primeiro tema do programa que, quando nós falamos do Trump, não é por causa do Trump, pelo amor de Deus, eu não defendo ninguém aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu sou leniente com a bandidagem, ela toma conta, realmente, ela toma os espaços. Exatamente isso. Faltando 15 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. A gente vai seguir aqui para o próximo tema, dizendo o seguinte: a Keylinks Interconnect, startup criada com o objetivo de integrar princípios de sustentabilidade e ESG no mundo corporativo, anunciou seu lançamento e seu compromisso com a transparência e a responsabilidade corporativa. A empresa é liderada pelo Tiago Arikawa, que está aqui com a gente na nossa conversa de hoje, que tem experiência em gestão pública e em instituições como o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e na Associação Consciência e Cidadania. Então, já está tudo em andamento, Tiago, nessa nova proposta aí em busca dessa união aí com o empresariado para a ESG? Sim, na verdade é uma tendência mundial, o ESG. E o que eu fiz, Mauro? Eu criei uma certificação de uma forma mais simplificada, porque as empresas entraram nessa questão do ESG, que é social, ambiental e de governança, e elas acabaram indo muito para a área do marketing. Elas tinham que mostrar para o mercado e mostrar para a imprensa que eles estavam sendo responsáveis nessas áreas. E aí eu pensei em criar uma certificação e emitir um selo ESG criado em NFT. E a minha ideia vai além disso, em criar uma metodologia que, apesar de simples, utilize a ferramenta blockchain. Então, nós conseguimos documentar de forma segura, prática, barata e muito eficiente e publicizar esses dados de uma maneira que a gente leva ao cidadão uma impressão mais assertiva do que as empresas estão fazendo. Eu tenho dito, né, a gente falou aí da modernização do Rotary, que é importantíssimo, né? A gente estar preparado para esse mundo que vem, o mundo tecnológico, de inteligência artificial. E eu tenho dito o seguinte: antigamente tinham frotas de carro para transporte de pessoas, né, de passageiros. Então, para ter uma empresa de frota de veículos, às vezes o empresário tinha 200 veículos, 200 licenciamentos, 200 alvarás de funcionamento, local para armazenar esses carros. Hoje, você pega a maior empresa de transporte do mundo, é uma empresa de aplicativos, que ela não é dona de nenhum veículo. Então, essa modernização ela é uma forma diferente de você pensar o mundo. E é o que eu quero trazer agora para esse relacionamento meu agora como startup, como empresa, porque o ESG traz para a empresa o que antes a gente via só como uma obrigação do Estado ou de voluntários ou de idealistas, e hoje não. Hoje o mundo se modificou, se transformou. Hoje as questões climáticas, por exemplo, são questões que elas estão aí na pauta também da agenda mundial,
E eu tive essa ideia. Então, nós da Keylinks Interconnect, a gente aqui é da startup que tem esse intuito de fazer uma certificação ESG usando o selo em NFT. Quem é que está com você? Quais são as empresas? São necessariamente ligadas à tecnologia ou diversos setores, Thiago? São diversos setores, né? Na verdade, nós, na fundação, estamos em 3 sócios fundadores. Estou eu, o João Paulo, que é o CFO, né, da rede Stan Plaza de hotéis. Ele vem também aí com 10% da participação, isso no nosso time. Temos no nosso time pessoas ligadas à comunicação e parceiros em todas as áreas. Então, para a área social e ambiental, existem ONGs, existem empresas que já trabalham nesse ramo, e é muito diverso. Quando você fala em social, é um universo, ambiental é outro universo. Governança, a gente passa por toda a parte de compliance, a parte de LGPD. Então, existe, em cada uma das 3 áreas do ESG, universos particulares. Então, a gente já conta com parceiros em diversas áreas de atuação, e agora a gente está buscando mais parcerias. Eu estou buscando agora uma parceria com uma empresa tipo White Label, né? Porque a nossa ideia é criar nos NFTs colecionáveis para ajudar nas causas também e fazer compensação direta. Então, você tem uma empresa pequena ou média, ela não vai ter um reflexo na bolsa de valores. Então, ela vai fazer aquilo porque ela quer melhorar, ela quer apagar a pegada de carbono dela, né? Então, o que acontece? A gente vai viabilizar esse link também. Ações pequenas em que a pequena e média empresa vão se incluir, vão poder usar isso na sua publicidade, vão poder exercer sua responsabilidade social sem aquele investimento monstruoso, sem aquela burocracia monstruosa, né? Tem uma pergunta aqui, Thiago, da Fernanda Antonelli, ela está com a gente no Facebook. Ela quer saber o seguinte: em termos de marketing, o chamado greenwashing funciona? É porque, assim, o greenwashing é aquela coisa faz de conta que é, mas não é, né? Ou seja, a empresa faz de conta que está preocupada com as questões ambientais, sociais e de governança, se passa por isso, é a falsa divulgação disso, e acaba tendo um retorno de imagem, né? Acho que é nesse sentido a pergunta dela. Sim, Mauro. Inclusive, o meu post no Instagram hoje, da Keylinks, foi sobre isso, porque foi matéria na Valor Econômico de hoje, né? Eu tenho acompanhado essa questão do fazer de conta, e eu vi um material muito interessante, que eram só de CEOs, né? Então, tinha lá o CEO, o presidente da Companhia Suzano, tinha a presidente da Magazine Luiza, e tinha um deles que disse o seguinte, né? Que quem vai fazer de conta não vai ganhar. E isso é uma verdade. Por quê? Porque hoje, com a internet, com as redes sociais, nós estamos muito próximos, né, Mauro? A informação circula de forma muito rápida. Então, eu acredito que quem fizer de conta pode, a curto prazo, e neste momento, ainda ter algum tipo de ganho. Mas vai ser muito difícil você enganar o mundo inteiro, porque as questões climáticas são um exemplo do que está acontecendo. Não adianta você dizer que a empresa está fazendo uma grande ação social e na hora você não conseguir comprovar. E aí entra um outro problema, que as empresas, elas têm que falar delas mesmas quando elas falam de ESG. Agora saiu a regulamentação da CVM, estão aparecendo normas, regulamentações, padrões, critérios, e nós da Keylinks, nós queremos justamente fazer essa mediação. É ir lá, fazer a certificação, analisar os critérios, emitir o selo e dizer assim, não, nós estivemos lá e nós certificamos através da nossa consultoria que eles não estão fazendo de conta, que de fato existe essa ação. E esse trabalho nosso é importantíssimo, inclusive para a empresa que está fazendo de verdade, não ficar ofuscada com a publicidade de quem está fazendo de conta, né? Vocês pretendem aí na Keylinks Interconnect puxar a orelha dessas empresas, mostrar para o público aqueles que fazem a prática do greenwashing, ou seja, fazendo de conta que são, mas não são? Não, na verdade eu não tenho essa visão de que eu vá puxar a orelha, né? Na verdade a gente quer criar critérios e que o selo seja um estímulo para quem faz bem e um convite para quem precisa se adequar. E a gente também se coloca como parceiro de quem quer se adequar. Eu quero, inclusive, criar um banco de dados. Como eu disse, eu quero ser o aplicativo da coisa, eu não quero ser a frota ultrapassada, né? Então, não adianta eu querer ter uma empresa com 200 funcionários. O que eu quero é ter um aplicativo que eu vou linkar empresas e profissionais e entidades
e reunir esses interesses, e aí a gente aproxima, a gente cria um ambiente favorável, a gente cria um cenário de uma competição saudável, que vão ter preços que vão ser interessantes para a empresa que vai se adequando, porque a empresa também... Eu ouvi uma coisa numa rodada de negócios muito interessante. O ESG, ele não pode ser uma licença poética para rasgar dinheiro. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala da governança, a empresa ela tem que sobreviver. Isso também faz parte da sustentabilidade da empresa. Então, a gente unir de uma forma que a tecnologia também nos ajuda. Ou seja, reduz custo, reduz tempo, aumenta a eficiência, e a nossa ideia é essa, é convidá-los e não puxar a orelha. Muito bem. Raul Jafé pergunta aqui do Lucas Rodrigues, está no YouTube acompanhando a gente. Ele quer saber se o plano o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Segurança Pública, né, que é constantemente engavetado, desengavetado e que foi reengavetado de novo, já tem 20 anos, isso seria um bom caminho? Olha, eu acho, viu, que tem que ser, não adianta, é um sistema assim, operações mãos limpas, todas a sociedade civil, as forças policiais, as forças de segurança em geral, o Congresso, governo federal, judiciário, todos têm que estar unidos para falar, nós vamos tornar esse país seguro ou não. Exemplo, Singapura. É uma coisa, ou faz ou não faz. O resto tudo é paliativo se for apenas para inglês ver, repito a frase. Paulo Constantino, Daniela Neves está no Instagram e te pergunta como é que você avalia o aumento da presença de líderes religiosos na política brasileira. Eu não vejo problema nenhum. É como se for jogador de futebol. Qual é o problema? Está cheio aí de políticos jogadores de futebol. Pastores também têm direito. Pessoas da polícia, militares. Eu acho excelente que tenha essa diversidade de opiniões e de ideias. Perfeito. Sim, assim, com diversidade de opiniões, de ideias, não importa quem, desde que estejam todos imbuídos do espírito do bem bom comum. sentido, isso. Isso Não é mesmo, isso? mano. Exatamente isso. Obrigado aí pela colocação, é isso mesmo. Jaime do Jardim Bonfilholi, obrigado, Jaime, aqui pela participação. Está todo dia com a gente o Jaime. Mário César, o Rotary foi. Você fala Rotary, né? Eu tenho o hábito aqui de falar Rotary, acho que muita gente fala, né? O Rotary ou o Rotary foi instalado nos países da antiga União Soviética? É a pergunta do Jaime. É uma boa pergunta. Aliás, Jaime, o Rotary cresceu muito depois da queda do muro, porque antes, por razões óbvias, o Rotary não é admitido em ditaduras, né? O Rotary, por exemplo, não existe em Cuba, né? O Rotary não existe em países... O Rotary não existe no Irã, porque uma das premissas do Rotary é a capacidade de você reunir pessoas para discutir determinados assuntos. E esses países simplesmente não permitem reuniões coletivas. Então, é impossível instalar o Rotary, a menos que se mude a legislação. O que aconteceu depois da queda do Muro de Berlim, em 89, foi que aqueles países que antes pertenciam à Cortina de Ferro, né, a famosa Cortina de Ferro, ex-repúblicas associadas à União Soviética, houve uma propagação de Rotary lá muito rápida. Eu acabei de voltar, semana passada, de Bucareste, na Romênia, né, que sediou um Instituto Rotary de toda aquela região do leste europeu. Tem Rotary forte na Polônia, tem na República Tcheca, tem na Eslováquia, tem na Romênia, e ele está se espalhando na medida que os países se tornam mais democráticos. A Rotary, Hungria, o Rotary é fortíssimo na Hungria. Eu já estive no Rotary da Sérvia, em Belgrado, já fiz parte de uma conferência que, paradoxalmente, se realizou no antigo palácio do presidente Tito, né, do ditador Tito, agora República da Sérvia. E Rotary existe, inclusive, na própria Rússia. Tem 1.280 rotarianos espalhados pela Rússia. Uma das questões que se perguntaram diante do conflito da Ucrânia é se nós deveríamos fechar o Rotary da Rússia. Eu fui a opinião contrária. Eu falei, nós somos uns últimos elos de ligação com a Rússia, né? Nós não podemos perder esse elo de ligação.
Ainda que nós não concordemos com a invasão da Ucrânia, nós não podemos perder esse trabalho desenvolvido de conexão com o povo russo, porque, na realidade, o Rotary se conecta com o povo, com o clube, com as lideranças locais. Ele não tem nada a ver com o governo, né? Então, sim, a pergunta é muito boa. O Rotary cresceu muito e, paradoxalmente, ele cresceu na Ucrânia o ano passado, porque, em função da guerra, se tornou visível a atuação do Rotary, porque ele destinou 75 milhões de dólares em ajuda humanitária para a Ucrânia. Então, paradoxalmente, num ambiente extremamente negativo, o Rotary cresceu diante da guerra da Ucrânia. E a nossa intenção é fazer parte de todos os países que nos admitirem. Mas tem que permitir a congregação de pessoas em torno de objetivos comuns e comunitários. Então, Mário César, é Rotary mesmo, eu tenho que me corrigir, não é Rotary. É Rotary mesmo, é. Aí, Bom, Mauro, Mário... cada sotaque, vale cada sotaque, não tem problema, não. O Rotary não nos discrimina. Olha, Mário César, a gente aqui do programa Gente que Fala quer te desejar boa sorte aí na gestão da presidência mundial do Rotary em 2025, 2026. Você que foi aclamado aí, foi escolhido pela comissão de indicação, né, de forma unânime. Então, toda a sorte aí no seu trabalho e nas reformulações aí que você julga necessárias e que você já destacou aqui nessa nossa participação hoje. Pessoal, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, faltando 1 minuto, já pulou o relógio, uma hora em ponto agora aqui, então vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, segunda-feira, agradecendo aos nossos convidados, Raul Jafé, jornalista e empresário, Mário César Martins de Camargo, presidente mundial do Rotary na gestão 2025-2026, Paulo Costantini, engenheiro civil, e o Tiago Arikawa, empreendedor, ele é fundador da Keylinks Interconnect. O programa Gente que Fala por aqui é sempre uma realização da ABECOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. O agradecimento, a gente volta a se ver amanhã a partir do meio-dia, aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, uma boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.